Oi, eu sou o Pedro, sou médico cirurgião de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e hoje vou falar um pouco sobre a paralisia de prega vocal nos pacientes submetidos à tiroidectomia, e como a gente realiza a avaliação e o manejo. Essa aula vai ser seguida de uma outra parte que vai ser realizada pela fonoaudióloga Thelma, que é fonoaudióloga da nossa equipe, que vai abordar mais sobre a questão da avaliação da voz e da terapia da voz realizada pela equipe de fonoaudiologia. E aqui a gente vai se ater um pouco de qual o papel do cirurgião no tratamento e na avaliação. Então, o objetivo dessa aula é falar sobre as complicações relacionadas aos nervos laríngeos, no contexto do tratamento cirúrgico do câncer da tireoide e nas cirurgias da tireoide. Quais serão os tópicos abordados? A gente vai fazer uma breve revisão sobre a anatomia, a gente vai falar como que o cirurgião deve fazer a avaliação pré-operatória, quais são os cuidados intraoperatórios que devem ser adotados, como é realizada a avaliação pós-operatória e como que a gente faz o manejo das lesões dos nervos laríngeos no pós-operatório. E, por fim, as considerações finais. Então, para a gente poder revisar um pouco sobre a anatomia, a gente deve lembrar que na tireoidectomia, dois nervos eles estão expostos e sob risco de lesão, que é o nervo laringeu recorrente e o laringeu superior ramo externo. Ambos os nervos são ramos do nervo vago e eles são importantes para a fonação. O nervo laringeu recorrente, ele vai receber esse nome porque ele vai recorrer no tórax. Então, a gente pode ver que a direita ele vai recorrer na artéria subclávia direita e a esquerda no arco aórtico. Depois ele vai passar a assumir a posição no sulco trapezoesofágico, subindo até entrar na laringe. E ele vai ter como papel fazer a inervação de todos os músculos intrínsecos da laringe, exceto o músculo cricotiroideu. E o ramo externo do nervo laringeu superior, ele vai correr medial aos nervos tiroidianos superiores, até a laringe, e ele vai inervar o músculo cricotiroideu. E aqui a gente consegue ver que ambos os nervos eles são importantes para poder inervar os músculos intrínsecos da laringe. O laringeu recorrente, aí, com a maioria dos nervos, que exceto o cricotiroideu, eles serão importantes para poder fazer o movimento de adução e abdução da prega vocal. E quando a gente tem alguma lesão desse nervo, a gente vai esperar que a prega vocal vai ter a dificuldade de fazer a abdução e adução, ou seja, a prega vocal vai ficar paralisada. E no caso de uma lesão no nervo laringeu superior ramo externo, a gente sabe que ele inerva o cricotiroideu, que ele é importante para poder fazer o estiramento e a tensão da prega vocal, que vai ser importante para poder para poder realizar os sons agudos de maior intensidade. Então, quando a gente tem uma lesão do ramo externo do laringeu superior, a gente vai ter uma dificuldade para atingir sons agudos e vai afetar aí, principalmente os profissionais de voz em pacientes que trabalham com a voz, né? Então, sobre as tireoidectomias, é importante o cirurgião, dentre os cuidados relacionados à voz e aos nervos laríngeos, ele já se preocupar desde o pré-operatório. Dentre o pré-operatório, é importante a gente tentar identificar qualquer queixo que o paciente tenha relacionado à voz. É importante que a gente faça um exame físico adequado, e esse exame ele deve incluir a laringoscopia indireta, e também ser encaminhado para fonoaudiologia para que haja a avaliação completa da voz.
Aqui é importante a gente já identificar se o paciente ele já tem algum tipo de lesão ou não. Isso pode acontecer pela própria doença, um paciente que tem uma lesão que já infiltra, às vezes, o suco traqueosofágico e que já vai estar acometendo o nervo laringeu recorrente, assim como, às vezes, o paciente já foi submetido a algum procedimento prévio do pescoço ou até mesmo do tórax, e por isso já pode ter alterado algum tipo, já pode ter alterado o funcionamento do nervo. Além disso, o paciente ele pode ter outras alterações de prega vocal, é importante a gente identificar e discriminar outras alterações que possam afetar a voz desse paciente para que não haja confusão também no pós-operatório. Muito essencial a gente comunicar para o paciente quais são os riscos relacionados aos nervos laríngeos durante uma tireoidectomia. Então, a gente deve informar o risco de lesão temporária ou definitiva desses nervos e as consequências, como alteração da voz, disfagia e, eventualmente, a necessidade de traqueostomia. E a gente deve valorizar nesse momento, como foi dito, as queixas relacionadas à voz, se o paciente já fez cirurgia prévia, sobretudo cirurgia cervical ou torácica. Aqui também entra, assim, possivelmente pacientes que já tiveram algum tipo de TCE ou doença neurológica que também possa estar associada a acometimento prévio dos nervos. É importante a gente também atentar para alguns fatores que podem estar relacionados a uma dificuldade técnica maior durante a cirurgia ou um risco maior de lesão dos nervos, como lesão no aspecto mais posterior da glândula tireoide, e em pacientes que têm já um acometimento linfonodal do compartimento central mais extenso, né? A gente sabe que nesses pacientes a gente vai dissecar e vai manipular mais o nervo durante a cirurgia. No intraoperatório, o maior cuidado seria uma dissecção adequada e atendendo a todos os passos cirúrgicos adequados. Em relação ao nervo laringeu recorrente, é importante a gente identificar o nervo em todos os casos, é considerado padrão ouro a identificação do nervo para proteção do mesmo. E para o laringeu superior, ramo externo, o maior cuidado seria aí durante a dissecção ligadora dos vasos tireoidianos do polo superior. É importante que a gente faça essa dissecção, essa ligadura vaso a vaso e sempre o mais rente possível da glândula tireoide. Além disso, da técnica convencional, a gente tem como recurso a monitorização intraoperatória dos nervos laríngeos. Essa monitorização ela pode ser tanto intermitente quanto contínua, sendo o padrão ouro a realização da monitorização contínua, porque a gente vai ter uma leitura e uma visão aí do funcionamento dos nervos durante a cirurgia, de forma contínua, e aí o cirurgião ele poderia ser alertado quando o nervo estiver sob ameaça de lesão, né? Então, quando você está realizando estiramento, ou fazendo uma dissecção que não seja apropriada, você já poderia ter esse feedback e poder ajustar aí a técnica durante o procedimento. Como que é feita essa monitorização? Existem umas variações descritas em relação à técnica, mas basicamente, para o nervo laringeu recorrente, a gente vai ter o mais convencional, é um tubo orotraqueal com eletrodos que serão posicionados aí ao nível da prega vocal, e a gente vai ter um estimulador que vai estar estimulando o nervo vago e o nervo laringeu recorrente, e a gente vai captar essa resposta por esse eletrodo, e a gente vai ter aí a leitura do funcionamento desse nervo. No Hospital das Clínicas, aqui de Ribeirão Preto, a gente dispõe da monitorização, a gente usa
para os casos oncológicos, sobretudo aqueles pacientes que já foram submetidos à cirurgia prévia, pacientes profissionais da voz, ou pacientes que a gente espera que a cirurgia seja tecnicamente mais difícil, e a gente usa eletrodos no couro cabeludo, transcutâneos. Mas eu acho que aí talvez o que seja mais descrito na literatura ou mais usado são os eletrodos posicionados em campo cirúrgico no nervo vago. A gente também dispõe do probe no campo cirúrgico, de forma que a gente possa tocar as estruturas e confirmar a identificação do próprio nervo, checar o funcionamento dele e checar antes de realizar qualquer tipo de ligadura. E a gente pode monitorizar não só o nervo laringeal recorrente, assim como o nervo laringeal superior, só que a gente posiciona um eletrodo tipo agulha no músculo crico tireoideu e a gente consegue da mesma forma fazer essa monitorização contínua. A gente faz esse tipo de procedimento com o eletrofisiologista em sala e ele vai estar aí o tempo todo avaliando as ondas de estimulação dos nervos, estudando principalmente a latência, a forma da onda e a amplitude, e vai alertar o cirurgião a qualquer alteração aí, após o procedimento e durante o procedimento. Além da monitorização, é descrito para os pacientes que sabidamente têm lesão de nervo no intraoperatório, realizar o reparo da lesão. A gente pode fazer isso tanto de forma direta, como anastomose, com os dois cotos do nervo, assim como fazer uma enxertia e fazer uma interposição para poder corrigir o defeito. A gente sabe que quando, nesses casos em que existe secção do nervo, o prognóstico ele costuma ser ruim mesmo com o reparo, então existe uma limitação para a técnica, mas está descrita, e a gente deve atentar aí no intraoperatório para os pacientes que tiveram sob risco ou que tenha qualquer sinal de alteração da função do nervo bilateral, o risco desse paciente durante a extubação. Ele pode desenvolver a paralisia de prega vocal bilateral e isso culminar com a obstrução da glote, da via aérea, e esse paciente vai ser aquele paciente que vai ser estubado e acordado com desenvolvimento de estridor, de espineia. É importante a gente já identificar isso no pós-operatório, porque muitas vezes já vai ser necessária intervenção nesse momento, com nova intubação e às vezes a realização de traqueostomia. No pós-operatório, é importante a gente reavaliar, então, o paciente quanto à voz e a presença de qualquer queixa, e repetir a laringoscopia indireta. No nosso serviço, a gente tem a rotina de todos os pacientes, independente dos achados intraoperatórios, ou de como foi a cirurgia, ou mais fácil, mais difícil, de realizar a laringoscopia sempre, 100% dos pacientes. E a gente faz isso no primeiro dia pós-operatório. A gente acha importante, porque tem pacientes que às vezes serão pouco sintomáticos ou assintomáticos, como, por exemplo, uma paralisia compensada, né? Então, é importante a gente fazer o exame em todos os pacientes. A descrição de lesão do nervo laringeal recorrente e do nervo laringeal superior, ela vai variar e de acordo com os trabalhos, e é extremamente variado, porque cada serviço vai depender aí da experiência do cirurgião, o perfil de paciente operado, mas a gente tem aí em torno de lesão de laringeal recorrente temporária em torno de 5 a 8%, e para lesão permanente, felizmente mais rara, entre 0,3% a 3%. Sobre as lesões do nervo laringeal superior, elas são mais dificilmente diagnosticadas, porque ela, diferente da paralisia de prega vocal, na lesão do laringeal recorrente, ela vai ser muito pobre em achados da laringoscopia, e muitas vezes o paciente não vai ter queixa de voz. Às vezes quem vai queixar é aquele paciente que trabalha com a voz, que canta,
Então as alterações são mais sutis. Então ela é subdiagnosticada, por isso que a sua real prevalência ela é desconhecida, mas aí tendo citação de lesão até 58% no pós-operatório. E aqui seria de maior importância para o cirurgião é a realização da laringoscopia, e é muito importante a gente entender que nessa laringoscopia não basta a gente descrever se o paciente ele tem paresia ou paralisia apenas de uma prega vocal ou das duas pregas vocais. A gente precisa estar atento às características dessa paralisia, a presença de compensação e quais são as adaptações que esse paciente eventualmente já tenha feito, e ficar bem atento para fazer um exame bem descrito, né? Então, a gente precisa descrever a presença de paresia ou paralisia, assim como a lateralidade, se é unilateral, bilateral, de qual lado que é. A prega vocal paralisada, a gente precisa descrever em qual posição que ela se encontra em repouso, né? Se ela se encontra na posição mediana, paramediana ou lateral. A gente vai mostrar a imagem aqui na sequência. A gente precisa descrever também se existe compensação com a prega vocal contralateral, se existe se existe coaptação glótica completa ou formação de fenda glótica, se o paciente ele utiliza prega vestibular, se ele utiliza supraglote durante a fonação, ou se ele estira a prega vocal para poder realizar a fonação. E aí algumas alterações que seriam mais a médio e longo prazo, mas que também são importantes, a identificação de atrofia muscular, o arqueamento da prega vocal e rotação da aritenoide, que são alterações aí que podem ser adquiridas com essa prega vocal paralisada em desuso. E além disso, assim, é mais raro a gente identificar alterações referentes ao nervo laringeu superior ramo externo acometido, mas está descrito alterações como a presença de glote oblíqua ou desnivelamento das pregas vocais. E, por último, também é importante a gente identificar a presença de estase salivar, penetração, aspiração de saliva na laringe. A gente deve lembrar que também a mobilidade das pregas vocais e toda a fisiologia da laringe não é importante apenas para a fonação, mas para deglutição e disfagia também. Então, a gente deve descrever e estar atento a esses achados também durante a laringoscopia. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de laringoscopia, identificando, assim, diferentes cenários que a gente pode ter no pós-operatório. Então, aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem um paciente com paralisia de prega vocal bilateral, e a gente vê que em repouso essas pregas vocais se encontram em posição mediana. Então, esse paciente, o que ele vai apresentar de queixa? Ele vai apresentar principalmente queixa respiratória, né? Então, as pregas vocais em repouso, elas se encontram fechadas, isso é inadequado para a realização da passagem do ar, para poder respirar. Então, esse paciente vai ser aquele paciente que muitas vezes já na intubação já vai começar com dispneia, estridor, desconforto respiratório, vai ser aquele paciente que a gente vai precisar intubar de novo e muitas vezes vai sair com a traqueostomia. E às vezes esse paciente não vai ter queixa de voz importante, porque as pregas vocais elas se encontram em posição mediana e elas conseguem coaptar, apesar da paralisia. E aqui, por outro lado, a gente tem um caso que é totalmente diferente. A gente tem um paciente, aqui a laringoscopia em repouso e aqui durante a fonação, a gente vê que a prega vocal direita desse paciente está paralisada e ela se encontra em posição lateral. Então, esse paciente, durante a fonação, a prega vocal esquerda, ela consegue medializar, a prega vocal direita, ela continua imóvel. E, dessa forma, não existe coaptação glótica. Então, esse paciente, ele passa a desenvolver um quadro de incompetência glótica, desenvolvendo, então, alterações importantes de voz. Então, ele vai apresentar voz soprosa, vai ter diminuição do tempo máximo de fonação, e entre outras alterações aí que a doutora Thelma, fonoaudióloga, vai apresentar na aula em sequência, né?
Mas aqui é importante entender que esse paciente não vai ter queixa respiratória, que ele vai ter queixa principalmente de voz, podendo ter também tosse ineficaz e alterações aí em relação à deglutição. Então, a gente vê que são dois casos de paralisia de prego vocal, mas que não podem ser colocados na mesma sintomatologia e na mesma apresentação. Então, é muito importante a gente descrever de forma adequada e entender todas essas diferenças entre a paralisia, as manifestações de paralisia de prego vocal no pós-operatório. Além disso, fora a laringoscopia, a gente pode lançar a mão da eletroneuromiografia laríngea no pós-operatório. Ele é um exame que pode ter utilidade no sentido de identificar a alteração do funcionamento da inervação do músculo laríngeo e identificar o grau dessa lesão, quantificar o grau da lesão, e a partir disso a gente pode traçar o prognóstico da recuperação neural desse paciente a partir de ter tido uma lesão mais grave ou menos grave. Para que a gente possa pensar nesse exame com essa utilidade, ele deve ser realizado antes de 6 meses, porque depois desse período a gente já pensa que aquela lesão ela é uma lesão definitiva, então a gente não consegue fazer essa inferência em relação ao prognóstico, e ela deve ser feita preferencialmente nas primeiras 6 semanas do início da paralisia. Então, é um exame útil, porque ele vai estender e aprofundar e acrescentar em relação à discussão do tratamento desse paciente, mas, no entanto, ele não é tão realizado na prática, por ser um exame que não é tão disponível nos serviços, e além de algumas dificuldades técnicas, né? Esse exame ele é feito com posicionamento de eletrodos do tipo agulha nos músculos laríngeos. A gente sabe que os músculos intrínsecos, eles são músculos pequenos, eles estão protegidos por todo o estujo cartilaginoso da laringe. Então, você fazer isso de forma percutânea requer um conhecimento da anatomia e da técnica para poder realizar. Em nosso serviço, quando a gente faz a eletroneuromiografia, o próprio cirurgião ele faz esse agulhamento e aí o eletrofisiologista vai fazer a leitura e o laudo eletrofisiológico do exame, mas para quem conhece a técnica e para quem está habituado, é um exame factível, um exame ambulatorial, apesar de invasivo, pouco incômodo para o paciente, e ele pode aí acrescentar informações para discussão e individualização do tratamento do paciente. Em relação ao tratamento da paralisia, aqui eu separei a paralisia unilateral da paralisia bilateral, porque o tratamento descrito e o objetivo de tratamento ele vai ser diferente, até porque a sintomatologia do paciente vai ser diferente, conforme a gente ilustrou nos exames de laringoscopia. Então, na paralisia unilateral, o raciocínio de tratamento que a gente vai ofertar para esse paciente vai depender muito da posição que a prega vocal paralisada vai estar. A paralisia em posição mediana, muitas vezes o paciente ele vai ser pouco sintomático, assintomático, então dificilmente ele vai precisar de um tipo de intervenção médica, né? Obviamente o paciente vai ser encaminhado para avaliação da fonoaudiologia, e aí em relação ao tratamento, a fonoaudióloga Thelma, ela vai conseguir falar melhor, mas esse paciente não vai ser um paciente que vai precisar de algum tipo de intervenção por parte do cirurgião, tá? Em relação aos pacientes com paralisia em prega vocal em posição paramediana, esses pacientes geralmente conseguem compensar com a prega vocal contralateral com a fonoterapia, então é um paciente que a gente vai esperar realizar a terapia de voz também, e aí a gente deveria dar uma atenção maior para os pacientes que têm a paralisia em posição lateral, porque muitas vezes esses pacientes eles não vão conseguir responder a terapia de voz e eles não vão conseguir compensar. Então, eles vão ficar, apesar da atuação da fonoaudiologia, vai permanecer com sintomas de insuficiência glótica.
e esses pacientes que a gente vai pensar em realizar algum tipo de procedimento para fazer a medialização da prega vocal. A gente vai ilustrar aqui alguns tipos de procedimento que podem ser realizados com esse intuito. O momento que será realizado esse tipo de intervenção, ela ainda é muito discutida na literatura, tá? É descrito realização, às vezes, em alguns casos, de forma precoce, sendo considerado para os pacientes que apresentam sintomas graves, como pneumonia aspirativa, disfonia importante, tosse ineficaz, mas, em via de regra, a gente vai considerar todos os pacientes que não respondem à terapia de voz, que apresentam sinais de denervação ou pouca atividade eletromiografia laríngea, como candidatos para a realização de procedimento para medialização da prega vocal. Então, aí o que a gente tem aí de primeira técnica, o procedimento disponível para poder fazer a medialização seria a tireoplastia tipo 1. É um procedimento que a gente faz em regime ambulatorial, com anestesia local, e que a gente faz uma janela na cartilagem tireoide do paciente. A gente vai descolar ao nível da prega vocal, ao nível da glote, né, do lado da paralisia do paciente. A gente vai fazer o descolamento da prega vocal paralisada e a gente vai interpor entre a prega vocal e a cartilagem do paciente um molde de material para poder justamente empurrar a prega vocal e fazer com que essa prega vocal paralisada atinja a posição mediana. E aí, quando o paciente for realizar a fonação, ele consiga compensar e atingir aí com a captação glótica e melhorar aí todos os suas queixas e sintomas. A experiência que a gente tem aqui no Hospital das Clínicas com esse tipo de procedimento mesmo, né, o que a gente mais realiza no contexto de paralisia de prega vocal, que não responde à terapia ou que não consegue compensar com terapia de voz, e a gente usa aqui o molde de silicone. Importante a gente ter um aparelho de fibronasolaringoscópio disponível para o procedimento, porque a gente precisa checar o posicionamento do material de forma adequada, a gente vê se a gente conseguiu medializar de forma adequada a prega vocal, e é importante a gente ter também avaliação de voz durante o procedimento, para a gente identificar e testando o quanto que a gente vai medializar essa prega vocal e escolher o tamanho do molde, para a gente identificar se estamos realizando a correção de forma adequada, tá? A gente costuma fazer esse procedimento em conjunto com a fonoaudiologia, justamente para poder ouvir e fazer essa avaliação auditiva, perceptiva da voz durante o procedimento. Outro procedimento descrito também para medialização de prega vocal é a injeção intracordal, a injeção de prega vocal. A gente vai realizar aqui nessa técnica, então, por meio de laringoscopia direta, procedimento endoscópico, a injeção de material na prega vocal com o intuito de também empurrar ela para a posição mediana e conseguir, portanto, fazer a medialização. São descritos diferentes tipos de materiais e variações técnicas para esse tipo de procedimento, que vai variar desde injeção de gordura, como Teflon, silicone, gel Fuan, cada substância aí com sua propriedade em relação à durabilidade, taxa de reabsorção e chance de reação, mas são descritos várias técnicas, são descritos vários materiais, é um procedimento que também é uma alternativa para esses pacientes com paralisia de prega vocal. Aqui é um resultado de uma revisão de literatura com meta-análise que avaliou 21 artigos de pacientes com paralisia de prega vocal unilateral, corrigido ou seja por cirurgia aberta, como a tireoplastia ou procedimento endoscópico, como a injeção de gordura,
e ele justamente vai falar que não existe diferença entre os dois procedimentos. Os dois procedimentos, eles ajudam e têm bom resultado para o paciente com paralisia de prega vocal unilateral. Aqui ele exemplifica, ele mostra isso com a escala Guer-Base, da avaliação da voz, e aí ele mostra para os pacientes aqui submetidos a procedimento endoscópico a escala de Guer-Base antes e depois, e a mesma coisa para os pacientes submetidos a procedimento cirúrgico aberto, o antes e o depois, né, mostrando como o procedimento de medialização de prega vocal é importante para poder melhorar a disfonia do paciente e tempo máximo de fonação e assim melhorar a qualidade de vida e deixar o paciente mais satisfeito em relação à voz. E aqui, sobre a paralisia de prega vocal, posição bilateral, conforme a gente já discutiu, é o paciente que vai se apresentar principalmente com queixa respiratória, aquele paciente que muitas vezes vai precisar da reintubação e traqueostomia já em sala. E aqui o tratamento, ele vai visar principalmente a melhora da queixa respiratória, sobretudo conseguir decanular esse paciente. Os pacientes que têm paralisia de prega vocal bilateral e que precisam da traqueostomia, é extremamente difícil a gente conseguir decanular esse paciente se ele não tiver melhora da paralisia de prega vocal. Então, quando ele tem essa paralisia definitiva, a gente tem que pensar em procedimentos que irão ampliar o espaço a nível glótico e assim melhorar a respiração do paciente e a gente conseguir decanulá-lo para melhorar a qualidade de vida. A gente sabe que o paciente que é portador de uma traqueostomia tem essa diminuição de qualidade de vida, principalmente porque a cânula, ela gera e traz algum tipo de estigma para o paciente, então nosso objetivo aqui vai ser sempre tentar melhorar, tentar decanular esse paciente e melhorar queixas respiratórias que eventualmente serão limitantes aí para as atividades de vida diária. A gente tem diferentes procedimentos descritos, que basicamente a gente pode classificar entre as cordotomias posteriores, as aritenoidectomias, seja subtotal ou total, e a injeção de toxina botulínica. O procedimento que a gente mais realiza e que na maioria das vezes é suficiente é a cordotomia posterior. A gente deve lembrar que, independente do procedimento realizado nesse contexto de paralisia de prega vocal bilateral, sempre que a gente quiser ganhar em relação à melhora da dispneia, a gente vai comprometer em algum grau a função de fonação, porque a gente vai mexer na prega vocal. Então, à medida que a gente ganha uma coisa, a gente perde outra. A gente deve sempre informar o paciente sobre esse risco durante o tratamento, pesar bem risco-benefício, e a gente alinhar bem os interesses do paciente dentro do que a gente pode oferecer com esses procedimentos. É importante, é uma prática nossa também, e é descrito, a realização de eletroneuromiografia para esses pacientes, para às vezes a gente tentar identificar uma prega vocal que seja mais disfuncional do que a outra, porque às vezes é nessa prega vocal que a gente vai optar por realizar a cordotomia, que a gente vai fazer, ou a aritenoidectomia, porque a gente vai fazer em nível unilateral, e a partir disso a gente faz o procedimento. Aqui é um exemplo de um paciente submetido à cordotomia. Então aqui a gente pode ver no pré-operatório o paciente com a paralisia de prega vocal, as duas pregas medializadas em repouso, e aqui a gente percebe que esse paciente não vai ter espaço suficiente para respirar. Aqui é pós uma primeira intervenção de cordotomia posterior, então o paciente, ele será feita uma dissecção aqui na parte posterior da prega vocal, justamente para poder desinserir o músculo, e aí esse músculo ele vai sofrer um processo de contração e a gente vai ampliar esse espaço posterior que é tão importante para a respiração.
E a gente vê aqui como melhora o espaço glótico do paciente. Mesmo assim, ele ainda persistiu com queixa, não conseguiu, não atingiu o sucesso para ser decanulado, então ele precisou de mais um procedimento com ampliação é, da cordotomia. E isso traduz muito o que a gente faz, às vezes, na prática mesmo, né? A gente tenta sempre partir de um procedimento mais conservador, evitando maior prejuízo ou maior perda em relação à função da voz, e se mesmo assim a gente não conseguir chegar no objetivo que a gente quer com o paciente, que que muitas vezes é a decanulação, a gente vai ampliando o procedimento, e se uma corneotomia não funcionar, a gente passa, a gente parte então para uma areolectominectomia e vai ampliando os procedimentos, sempre orientando o paciente sobre o risco de piorar a queixa vocal e às vezes ter algum nível de aspiração, alteração de deglutição também. E é sempre importante a gente orientar o paciente que, se ele conseguir decanular, a gente já considera isso como grande sucesso, porque muitas vezes o paciente, ele ainda vai ficar com algum grau de espinéia, seja aí para grandes esforços, e às vezes na tentativa de melhorar esse resultado em relação à respiração, a gente pode começar a comprometer fonação e deglutição, conforme a gente já explicou. Então, de consideração final, vale lembrar a importância da avaliação pré-operatória, a gente já identificar aqueles pacientes que apresentam queixo ou alguma alteração no pré-operatório e orientar os pacientes sobre o risco de alteração e lesão dos nervos laríngeos. Importante a gente ter uma técnica adequada e estar ciente de todos os cuidados durante a cirurgia para proteção desse nervo. E nos casos em que houver a lesão e o paciente apresentar ou desenvolver paralisia de prega vocal, a gente fazer um diagnóstico adequado, com uma descrição adequada, completa, conforme a gente apresentou, encaminhar o paciente para uma fonoterapia e uma equipe de fonoaudiologia adequada, e ficar atento para os pacientes, que muitas vezes, em alguns casos, a gente vai ter os pacientes que não serão bom respondedor, não irão responder de forma satisfatória à fonoterapia, e eventualmente vai precisar de intervenção do cirurgião para conseguir melhorar queixas e melhorar a qualidade de vida. Queria agradecer aí a toda a instituição, a Faculdade de Medicina, o Hospital das Clínicas e o departamento, e a toda a equipe que trabalha com a gente e os próprios pacientes. Obrigado. Cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.